E aí, minha gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você aí como é que você pode utilizar o software Atlas TI para codificação das suas entrevistas. Então, bora lá! Gente, o Atlas TI é uma alternativa de software para análise de dados qualitativos. Então, se você aí tem dados qualitativos, seja de entrevistas, seja de grupos focais, seja de análise documentais ou até mesmo de revisão de literatura, sim, você consegue utilizar o Atlas TI para fazer a codificação, para fazer a extração de dados, para fazer essa organização, tá? Então, aqui eu vou falar especificamente da criação de códigos, da etapa de codificação que a gente precisa desenvolver nas técnicas de análise de dados. Então, eu não sei qual técnica você está utilizando aí, podendo ser análise de conteúdo, análise temática, análise do discurso, em diversas técnicas. A gente precisa passar pela etapa de codificação desses nossos dados. Então, gente, sem enrolação, vamos lá. Vocês estão vendo aí a tela do meu computador, né? Eu já estou aqui com o Atlas TI baixado, eu tenho utilizado ele na minha tese, tenho utilizado ele também para outras atividades, tá? E como é que vocês vão fazer para colocar aqui a sua entrevista? Aqui no cantinho esquerdo, primeiro vocês precisam criar um projeto. Então, criar uma grande pasta e aí você coloca o nome do seu projeto que você está desenvolvendo. Então, aqui eu vou colocar vídeo para o YouTube. Vou criar o projeto. E pronto, entrando no projeto aqui é onde eu vou subir os meus documentos, vou criar as codificações, vou criar memorandos, vou rodar análises nesses códigos, tá? Então, quando você estiver fazendo a análise de um projeto em específico, você cria essa grande pasta para esse projeto em específico. Se você quisesse fazer análise de outra coisa, você não faria aqui dentro, entende, gente? Vocês criariam uma outra pasta lá naquela tela anterior. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é colocar os nossos documentos aqui. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó, em cima, em Documents, e aí eu vou aqui, ó, em Add Documents, adicionar documentos. Ao clicar aqui em cima, você vai selecionar todos os documentos relacionados à sua entrevista. Então, você poderia ter feito um único documento e transcrito todas as entrevistas grupos focais nela, ou, como eu prefiro, eu sugiro que você organize. Você faz um documento por entrevista ou por grupo focal. Então, um documento para representar cada corpus para sua análise, tá? Então, aqui, gente, eu trouxe um exemplo de uma entrevista, tá? Que eu criei utilizando o ChatGPT. Então, o que eu fiz? Eu pedi para ele trazer para mim uma entrevista com um estudante de enfermagem para a gente conseguir analisar a experiência dele durante o ensino remoto e o retorno às aulas presenciais após esse período pandêmico que a gente teve. E aí, olha só, colocando o documento aqui, ele vai abrir justamente o texto aqui no meio, tá? E aí, pessoal, é aqui que a gente inicia esse processo de análise. Antes disso, deixa eu fechar aqui, ó, essa telinha que ele abre. E aí, você vai ver que aqui, ó, ficou um documento. Se eu clicar aqui, ele vai abrir essa tela e aqui vai ficar relacionados todos os documentos que eu tiver colocado. E a gente tem uma abinha aqui, ó, chamada de quotations, que vocês estão observando, aqui tá zerada. Esses quotations é justamente os trechos que eu vou codificar. Então, a gente vai conseguir criar um número X de códigos e a quantidade de códigos que for criado nesse documento vai aparecer aqui o quantitativo. Então, vou acessar aqui, ó, vou clicar 2 vezes, tá? Se eu quiser aumentar essa tela, eu consigo, tá, gente? Então, olha só, aqui eu posso esconder esse navegador do lado esquerdo e aqui eu também posso esconder essa parte aqui e posso, ó, abrir mais aqui se eu quiser, posso aumentar o zoom aqui embaixo, ó, eu sou cega, viu? Eu aumento o zoom, abro tudo aqui, eu gosto de muito espaço. E aí, gente, como é que a gente vai fazer para codificar? Olha só, aqui a gente tem o entrevistador e aqui a gente tem a estudante, tá? Vamos começar com as perguntas. Olha só, o entrevistador fala: ótimo, Ana, vamos começar com as perguntas. Como você se sentiu durante o período de ensino remoto devido à pandemia? Aí ela responde: no início foi desafiador me adaptar às aulas online. A falta de interação presencial e a mudança na dinâmica do aprendizado foram complicadas. Além disso, senti a ausência das atividades práticas que são tão essenciais para o curso de enfermagem.
Então, a gente poderia, para codificar, a gente seleciona aqui, ó, essa parte, a gente coloca o cursorzinho aqui e faz isso daqui, seleciona. Selecionei, a gente pode vir com o botão direito do mouse, clique em cima, e aí você pode, ó, aplicar códigos, apply codes. E aí você pode criar um novo código. Então, a gente pode colocar aqui, desafio de se adaptar às aulas online. E aí, olha, você cria no maisinho e pronto, você criou esse código aqui. E quando a gente vem para cá, ó, esse código fica aqui sinalizado. Se você tivesse com o inspetor aqui do lado direito aberto, ao criar em cima, a gente vê algumas informaçõezinhas desse código. Gente, sobre esse código, você pode adicionar também comentários aqui embaixo. Comentários relevantes que você não quer esquecer sobre esse código. Muitas vezes, quando a gente começa a criação de códigos, a gente cria um código com um raciocínio. E conforme a gente vai lendo muita entrevista, muito texto, muitas perspectivas diferentes, a gente acaba se esquecendo do porquê tinha criado aquele código ou mudando um pouquinho a lógica do significado dele, sabe? Então, se você quiser colocar aqui um conceito ou uma pequena definição ou algo que retrate o que você quis dizer com esse código de início, fica interessante porque aí você vai poder recuperar sempre aqui embaixo, tá? E se quiser também, você pode colocar cores nesse código, gente. Então, vamos lá. Ao clicar com o botão direito aqui em cima, você consegue, olha só, mudar de cor. E aqui você pode colocar qualquer cor que você desejar. Por exemplo, aqui eu coloquei um laranja. E outra coisa, se você quiser excluir o código, você pode fazer isso também. Olha só, você pode vir aqui e você pode vir, ó, em Remove Coding, mas a quotation fica sinalizada. Entende? Então, isso aqui tá sinalizado, mas não tá com nenhum código que você não colocou. E aí, essa parte aqui, você conseguiria recuperar anteriormente lá no menu, mas sem nenhum código escrito nela. Mas aí, gente, vamos aplicar os códigos, tá? Então, você clica aqui, ó, pode clicar em cima do código e pode ativar essa alavanquinha aqui do lado. E pronto. Aí ela continua, além disso, senti a ausência das atividades práticas tão essenciais para o curso de enfermagem. Então, a gente pode aplicar um código, olha só, sentir falta das atividades práticas. E aí, a gente cria aqui esse código. Aí, você vai criando, gente, aqui uma listagem de códigos, entende? E quando você clica no código anterior, você pode ver o comentário do código e assim, ó, sucessivamente. Eu vou criar um comentário aqui para esse. Saudades das aulas práticas, estágios, enfim. Aí você pode definir conforme você vai elaborando, olha só. Aí ele começa a fazer essa organização. Se quiser, muda a cor também. Vamos mudar de cor aqui para ficar tudo bonitinho. Vou botar aqui um roxo. Pronto. Aí você continua. Compreendo. E em relação à sua experiência emocional durante esse período, você poderia compartilhar mais sobre como se sentiu? Dica, gente, esse dado que ela trouxe aqui, que sentiu falta das aulas, atividades práticas, com certeza eu iria querer saber um pouquinho mais sobre isso. Ele mudou totalmente de assunto. É uma inteligência artificial, né? A gente que precisa ir direcionando ele para ele ir corrigindo o que for necessário e trazer o que a gente precisaria. Mas vamos lá. Ela respondeu o seguinte: certamente, a transição para as aulas remotas foi bastante desafiadora para mim. Eu me senti incrivelmente isolada e sozinha, sem a interação diária com meus colegas e professores. A falta de suporte presencial e a comunicação limitada tornaram tudo mais difícil. Além disso, minha casa é pequena e moram muitas pessoas nela, o que dificultou encontrar um espaço tranquilo para estudar. Então, isso aqui são tudo desafios relacionados à atividade remota. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Aqui ela tinha falado que o desafio de se adaptar às aulas online. E aqui ela repete, a transição para as aulas remotas foi bastante desafiadora para mim. Se você quiser repetir isso daqui com o código, você pode, tá? Coloca aqui, ó, desafio
novamente. Se quiser colocar tudo isso dentro do desafio, para depois você analisar quais foram esses aspectos desafiadores, você pode também. Se desejar fazer isso um pouquinho mais fragmentado, para você ter esse controle maior, que eu vou mostrar para vocês como poderia ser uma alternativa, porque assim, vão aparecer várias razões diferentes, com um monte de entrevista, dos desafios, né, que essas pessoas sentiram. Então, olha só, eu me senti incrivelmente isolada e sozinha, sem interação diária com colegas e professores. A falta de suporte presencial, a comunicação limitada, tornou tudo mais difícil. Então, a gente pode criar um código aqui, olha, sentir isolamento pela falta de suporte presencial e comunicação limitada. Então, ideia interessante para a criação de códigos, tá? Os códigos podem ser criados da forma que você desejar, da forma que para você melhor represente aqueles dados, e se você conseguir utilizar termos que o próprio entrevistador utilizou, isso é interessante, tá? Para você não perder a essência daquilo que ele está explanando ali para você. Então, olha só, já criei esse código aqui, sentir isolamento e tudo mais. Aqui eu posso mudar de cor, ó, e colocar no azul. E assim, gente, vocês podem ir fazendo. Deixa eu só criar mais esse daqui, olha. Além disso, minha casa é pequena e moram muitas pessoas nela, o que dificultou encontrar espaço tranquilo para estudar. Vou criar aqui também, tá? E beleza. Outras coisas que eu quero mostrar para vocês que é interessante, tá? Durante o processo da codificação, você pode ter alguns insights, ter algumas ideias, né? É muito comum que enquanto a gente codifica, a gente já tenha ideias de resultados ou talvez dúvidas que aparecem e que ainda não estão muito claras para você, ou alternativas de como você pode organizar seus resultados, organizar os seus achados. Gente, a etapa de análise é uma etapa de construção diária. É normalíssimo a gente se sentir perdido no início, se sentir assim, inseguro sobre como está realizando a codificação, não saber se está fazendo corretamente, se está fazendo da melhor forma. Esse é um movimento natural do processo. E conforme você vai avançando nas entrevistas, você vai codificando mais, você vai tendo mais domínio do seu corpus, você vai conseguindo aperfeiçoar isso. E assim, várias vezes você vai retornar também para rever códigos, para refazer, para repensar, para reorganizar. Esse é um processo de construção diária mesmo. E para lhe ajudar durante esse processo, a gente tem os memos, os memorandos. Eu gosto muito de utilizar eles. Olha só, você clica aqui em cima, olha só, e você pode criar um novo memo. E aí, ele vai abrir uma outra aba aqui para você. E olha, se você apertar Ctrl D, ele vai colocar uma data. Gente, isso aqui é um diário. É um diário que você pode escrever as suas impressões, seus insights, tudo que você deseja estar elaborando. Eu usei muito isso durante a minha tese, né? Porque eu tinha muitas dúvidas durante a codificação, né? Vinham vindo vários insights, várias ideias, coisas que eu queria perguntar para minha orientadora posteriormente. E aí eu ia anotando tudo aqui. Então, isso aqui é um diário de codificação. É um diário do pesquisador, para você se expressar e colocar o que você desejar. E aqui tem várias alternativas, né? Você pode sublinhar, você pode taxar, enfim. E conforme você vai apertando Ctrl D, ó, você vai escrevendo novas coisas. Eu adorava. Então, fica essa dica. O que mais eu quero mostrar para vocês? Vou fechar aqui, certo? E olha, aqui no menu você vai ver que os números vão mudando. Então, olha só, conforme eu tenho um documento, eu já tenho 4 códigos, eu tenho 5 contextos, então 5 marcações, e eu tenho um memorando. Se você criar em memorando, ele vai abrir aqui para você uma janelinha com todos os memorandos que você criar, tá? Da mesma forma, códigos, gente, aqui, ó, Code Manager, que é o gerenciador de códigos, vai ser uma parte que você vai trabalhar bastante e você tem algumas alternativas aqui, tá? Então, olha só, para organizar os seus códigos, né, a gente tem um código aqui, ó, desafio de se adaptar às aulas online. Se você quiser, você pode criar um novo grupozinho, então, por exemplo, ó, uma pasta de códigos. Você pode colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó, desafios do ensino remoto que os estudantes sentiram. Ele vai criar essa pasta e aí você pode colocar lá dentro todos os códigos relacionados a esses desafios. Então, ó, sentir isolamento pela falta de suporte, você pega, arrasta e coloca lá. E olha só, ele vai ficar aqui dentro. A gente tem também muitas pessoas em casa dificultando os estudos. Bota aqui, olha só, aí ficam
2 códigos aqui dentro. Então, você pode fazer essa organização por códigos, se você desejar. Uma outra opção de organização de código, gente, é a criação de grupos. Então, olha só, novo grupo. Ao criar um novo grupo, você pode criar grandes grupos de códigos e aí dentro desses grupos podem estar os códigos isolados e podem estar as pastas também. Eu utilizei especificamente isso daqui no final da minha codificação. Então, ao final eu tinha, sei lá, mais de 200 códigos criados e aí eu já tinha categorias pré-definidas que eu tinha que organizar esses códigos seguindo o meu referencial teórico-metodológico que eu tinha determinado. Então, como eu já tinha essas categorias criadas, que eram 5, eu criei 5 grupos e depois, no final, eu fui lendo os códigos e distribuindo cada código em cada grupo. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, ensino prático durante a pandemia. Então, ó, criar Code Group, ele vai abrir mais essa outra abinha que é criada, tá? Eu vou fechar ela para mostrar para vocês que ela fica aqui ao lado, ó. Então, enquanto você manuseia os códigos aqui, ela fica aqui do lado e você pode linkar aqui nesse grupo outros códigos. Então, por exemplo, sentir falta das atividades práticas, você pode vir arrastar para cá e vai ficar aqui dentro, tá? E aí, ela continua aqui no meio, gente, mas ela tá organizada aqui. Se você clicar aqui, ele vai aparecer apenas o código que está dentro dele. Se eu desclicar, ele vai aparecer tudo. E aqui, olha, ele vai sinalizar pra gente onde eles estão organizados, caso tenha grupos. Então, olha, só esse daqui tá nesse grupo Ensino Prático durante a pandemia. E aqui também aparecem os comentários que a gente vai criando de cada código. E, gente, uma outra coisa muito interessante para a gente fazer com nossos códigos é a network, é a rede de códigos para você ir conectando eles e, no final, você conseguir criar uma grande rede de ligações. É uma rede de conexões que vai te mostrar de forma visual quais são as conexões ou como os códigos estão relacionados. E essas conexões é você quem define. Então, por exemplo, gente, deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Aqui a gente botou um código desafio de se adaptar às aulas online. Beleza, tem o desafio de se adaptar às aulas online. O que está relacionado a esse desafio? O sentir isolamento e muitas pessoas em casa dificultando os estudos. Então, se eu quisesse, eu poderia pegar isso daqui, ó, você pega o código e arrasta com o código que você quer relacionar. Então, aqui ele vai te dar algumas opções. Essa primeira opção aqui, você só vai escolher se você quiser unir 2 códigos. Então, gente, o que acontece? Durante o processo de codificação, é muito comum que a gente crie, às vezes, códigos repetidos, porque a gente não se lembra. E tem, assim, mais de 100 códigos criados, sabe? Então, é natural. Caso você, no final, veja que tem códigos parecidos ou que você pode integrar um código e renomear para ele ficar mais compreensível, ficar melhor, você pode fazer isso, olha, você pode imergir 2 códigos em apenas um. E aí, você pode, aqui, ó, embaixo, que é o que eu estava falando para você, fazer a conexão, fazer a rede, a network que o Atlas TI possibilita. E aí você pode colocar, ó, o desafio de se adaptar às aulas online contradiz se sentir isolamento, não é isso que a gente quer, ele não contradiz. O desafio de se adaptar às aulas online é sentir isolamento. O desafio de se adaptar está associado com sentir isolamento. O desafio de se adaptar às aulas online é uma causa do sentir isolamento. Desafio é parte de sentir isolamento. O desafio de se adaptar é uma propriedade de sentir isolamento. Ou nada, né? Sem nomeação nenhuma, você só quer fazer essa conexão. E aqui você tem a opção de criar uma relação. Então, você pode fazer isso, né? Se nenhuma dessas te satisfaz, você pode vir aqui e criar uma nova relação. E aí, gente, eu vou colocar que o sentir isolamento é uma causa, né? Você se sentir isolado pelo suporte presencial e ter uma comunicação limitada é uma causa do desafio de se adaptar. Então, o sentir isolamento acaba gerando, né, esse primeiro código de sentir isolamento, falta de suporte presencial, acaba gerando esse desafio de se adaptar. Vou colocar aqui e aí você começa a criar essas conexões
que também ficam sinalizadas aqui para você. Beleza, gente? Deixa eu mostrar para vocês as codificações um pouquinho mais... deixa eu salvar. Um pouquinho mais elaborada, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, aqui eu finalizei com códigos, com 166 códigos, ó, aqui a gente tem vários códigos diferentes. Aqui do lado esquerdo, como vocês podem ver, tem os grupos que eu comentei com vocês, então se eu apertar aqui, eu vou indo para os códigos que eu criei para cada grupo, tá? E aí, você pode também, depois de tudo isso, rodar as análises aqui. A gente tem várias opções de análises pelo Atlas TI. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre isso, deixa aqui nos comentários para saber, gente. E a gente tem um de network, da rede. Então, só para vocês terem uma ideia sobre aquilo que eu comentei, né, como é que funciona. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui em Nova Network, eu vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, vou pegar esse único código e eu vou colocar em mostrar em network. E olha só, ao mostrar, ele vai colocar as conexões aqui que estiverem relacionadas ao código que eu criei. Isso vai me ajudando, gente, durante a análise. Olha só, esse código aqui está associado com esse outro aqui. E assim você consegue ir, e isso vai te ajudar futuramente na análise para você conseguir observar o quadro por inteiro, né, e conseguir fazer essa organização. Outra coisa interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, gente, é que os documentos também podem ser organizados, tá? Então, olha só, aqui eu tenho todas as entrevistas que eu fiz para minha tese. Aqui, nessa coluna Quotations, eu tenho um número de códigos criados em cada uma desses grupos de documentos. E aqui do lado esquerdo eu posso organizar os documentos caso eu precise dessa organização. Para mim, eu tinha entrevistas com preceptores e entrevistas com estudantes, então para mim foi interessante eu fazer essa divisão de documentos para estudantes e documentos para preceptores. Gente, todas essas divisões de grupo vão ajudar vocês na parte de análise, então vocês têm diversas alternativas para rodar a análise aqui no Atlas TI, né? Que nada mais é do que te dar alternativas, te dar visualizações diferentes para vocês terem uma ideia de como vocês podem organizar esses resultados, como é que vocês visualizam os códigos, visualizam as relações entre os códigos, para daí vocês conseguirem prosseguir com as etapas de análise. É claro que o Atlas TI ele não vai fazer a análise por você, ele é uma ferramenta que te dá suporte e te dá diferentes alternativas para você visualizar essa análise. Então, não é apenas teórico, né? Trazer imagens, trazer visualização, o que acaba contribuindo muito para a gente se organizar nas etapas futuras. Então, você pode rodar a análise de acordo com documentos que estão organizados, pode rodar a análise de acordo com um código específico, pode rodar a análise de acordo com uma pasta de um código, pode rodar a análise de acordo com grupos de código. Então, são diferentes formas de organização para te ajudar futuramente. Nenhuma dessas alternativas você vai ficar proibido de rodar a análise, entende? Então, são formas diferentes para você pensar e visualizar as relações entre si. E aí, gente, depois de criar todos esses códigos, é claro, vocês conseguem, vir aqui em projetos e vocês conseguem exportar para XML, que seria justamente a planilha Excel. Então, vocês conseguem fazer a exportação de todos os códigos criados. Por último, antes que eu esqueça, uma outra coisa importante, olha só, se você clicar em cima do código, botão direito, você consegue mostrar quotations, e aí você consegue ver os trechos das entrevistas que estão dentro daquele código, que pode te ajudar bastante na visualização. E uma última ferramentazinha que pode ser muito útil, gente, tem várias alternativas, vocês podem explorar à vontade aqui no Atlas TI, mas outra coisa interessante, olha só, é a forma de visualização desses códigos, tá? Então, por exemplo, aqui, aqui tá em lista, você pode optar por ver esses códigos, olha só, em barras. Você pode optar por vê-los em nuvem de palavras, por exemplo, bem interessante, né? Bem legal. Você pode optar, por ver em uma árvore, né? Uma árvore de mapas, digamos assim. Como tem muitos, acaba se sobrepondo. Mas é mais uma alternativa. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido instrutivo para você. Se você gostou, já dá o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que postar um vídeo novo. E muito obrigada por assistir. Até mais!